Nesse exercício, diz que um elétron vai entrar aqui nessa região entre as placas, que nessa região entre as placas vai ter um campo elétrico uniforme, e diz que esse elétron está entrando aqui nesse ponto e está saindo tangenciando o ponto A. Para a gente saber qual movimento esse elétron está fazendo, a gente tem que procurar se ele está sujeito a alguma força ou alguma aceleração. Bom, se ele está numa região de campo elétrico, a gente sabe que a força elétrica é igual a campo vezes a carga. Como esse campo elétrico é uniforme, ele tem valor constante, então essa força elétrica vai ser constante. Como o exercício diz que é para desprezar as ações gravitacionais, essa força elétrica vai ser a única força que está agindo sobre o elétron, então é igual à força resultante que age sobre ele. E aí vamos lembrar que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força elétrica, que é campo vezes a carga, é igual à força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração a que está sujeita esse elétron vai ser Q dividido por m. Agora vamos ver qual direção e sentido tem essa aceleração. As linhas de campo elétrico sempre saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. E se você não lembrasse disso, dá para pensar que o elétron entra no campo perpendicularmente às linhas de força. Então, as linhas de força aqui entre as placas têm que ser verticais. Agora, e esse seria o campo elétrico. Agora, pensando na força elétrica. Como esse elétron tem carga negativa, a força elétrica é contrária ao campo elétrico, então seria vertical e para cima. E até faz sentido pensar que o elétron vai ser atraído pela placa positiva, né? Então, essa força elétrica, que é a nossa força resultante, é vertical e para cima. Por isso, essa aceleração também vai ter que ser vertical e para cima. E, além disso, esse elétron entra com uma velocidade na direção horizontal. Então, na direção horizontal, na direção x, a gente tem uma velocidade inicial que é igual a esse v, que já está na direção x, e não tem nenhuma força agindo na direção horizontal. Então, na direção horizontal, a resultante é zero, então não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade vai ser constante, ele vai fazer um movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente sabe que ΔS é velocidade vezes o tempo. E aí, na direção x, se esse elétron está saindo aqui desse ponto e vindo para cá, ele percorreu toda essa região entre as placas. Então, ele andou uma distância L. A velocidade desse elétron na direção x, o exercício já chamou de v, então dá para a gente descobrir aqui qual o tempo que esse elétron passou na região entre as placas, sofrendo a ação dessa força elétrica. Esse tempo vai ser L dividido por v. Agora vamos pensar o que aconteceu na direção y. Na direção y, ele estava sujeito a uma força constante, que é a força resultante dele, e por isso ele estava sujeito a uma aceleração constante. Então, ele está fazendo um movimento uniformemente variado. Quando ele entrou, a velocidade dele era totalmente horizontal, olha, como está aqui no desenho. Então, o V0 na direção y era zero. O ΔS na direção y, ele entrou aqui no meio entre as placas, então, quando ele vier daqui para cá no ponto A, a distância que ele vai ter percorrido é metade desse d, então é d sobre 2. Ele está sujeito a uma aceleração que a gente acabou de calcular, é EQ sobre m. E a gente já sabe que o tempo que ele vai passar entre as placas é esse tempo aqui, já que esse movimento aqui no y está acontecendo simultaneamente ao movimento na direção x. No movimento uniformemente variado, a gente pode escrever que ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS na direção y é d sobre 2, o V0 é zero, a aceleração é EQ sobre m, o tempo é L sobre V, então tem aqui um L sobre V ao quadrado, e tem ainda um 2 aqui embaixo. Multiplicando os dois lados da equação por 2, dá para cancelar esse 2 aqui, e aí sobra que o D é EQ sobre M vezes
L ao quadrado sobre V ao quadrado. E aí, o exercício quer saber quem é o módulo desse campo elétrico para ter acontecido exatamente isso. Falta então agora só isolar o módulo desse campo elétrico. A gente vai ter que D vezes M vezes V ao quadrado, dividido por Q vezes L ao quadrado, é igual ao módulo desse campo elétrico. E além disso, ele disse que a carga do elétron é menos E. Aqui nesse módulo da força só entrou o módulo da carga, então vou trocar esse Q por E, que é o módulo da carga, não precisa do sinal. E esse aqui seria o módulo do nosso campo elétrico para que acontecesse da forma como ele descreveu no exercício. E aí, procurando agora as alternativas, seria essa aqui a alternativa D.